Olá, seja bem-vindo ao 6º episódio do Café e Gestão. Hoje vamos falar sobre práticas que melhoram a adaptação ao XC Provedor. E para falar do assunto, nós convidamos a consultora Mônica Pavão. Seja bem-vinda, Mônica. Obrigada, é um prazer fazer parte do Café e Gestão. Me chamo Mônica, sou consultora na ST Consultoria e faço parte da equipe XC Consult. A Mônica que já participou de muitas importações, né, Mônica? Muitas implantações de sistema, inclusive em loco, né? Quantas implantações você já fez? Conta para nós. Nesse ano, em loco, foram em torno de 7 implantações e as implantações online, né, acompanhadas de forma remota, tivemos cerca de 10 feitas diretamente por mim ou pela nossa equipe da consultoria. Perfeito. Então, a Mônica, melhor do que ninguém, consegue nos explicar como se dá esse processo de implantação do XC num cliente novo. Consegue contar para nós? Então, o processo de implantação, ele se inicia a partir do momento em que o provedor adere ao sistema XC Soft. E envolve toda a parte de treinamentos, de conhecimento da ferramenta e apresentação da ferramenta. Então, esse processo, ele envolve várias etapas. O cliente, quando inicia esse processo de implantação, ele começa fazendo a instalação do sistema. Feita a instalação do sistema, ele passa pela parte de inserção do certificado SSL, que é o certificado de segurança, e posteriormente ele passa para o departamento da carteira de cobrança. Então, quando ele chega no departamento da carteira de cobrança, é onde são feitas as parametrizações e configurações bancárias, que envolve emissão de boleto, remessa e processamento dos retornos no sistema. Assim que é concluída essa etapa, então o cliente entra na etapa de treinamentos, onde ele vai ter a oportunidade de conhecer a ferramenta, conhecer quais são as funcionalidades disponíveis, para ele ir criando uma certa familiaridade com o sistema. A partir daí, concluídos os treinamentos, ele então passa para a etapa de importação de dados. Então, ele já conhece a ferramenta, já foram feitas as configurações iniciais e é a partir desse momento que ele está apto para entrar na importação dos dados. E aí nós temos uma equipe específica que é responsável por migrar os dados desse cliente de uma base para outra ou de um sistema para outro. Feita a importação dos dados, o cliente já é direcionado para a integração de redes, que é onde são feitas todas as parametrizações, as análises referente à conexão do cliente e a autenticação desse cliente já no XC. Após essa etapa de integração de redes, o cliente vai para a etapa de hot site, que é onde são feitas as configurações referentes à central do assinante, que também é uma funcionalidade disponível para o cliente final acessar, onde ele consegue fazer impressão de boletos, pegar a segunda via, tem a opção de conseguir a nota fiscal, abrir um atendimento e também durante esse processo de pós-importação, ele já tem acesso ao suporte 60 dias. Esse suporte 60 dias é um suporte customizado, né, personalizado para esse cliente, onde ele tem acesso a tirar dúvidas e marcar horários para possíveis treinamentos. Certo, muito bom, Mônica. E consegue explicar para nós, na consultoria em loco, né, quando você vai lá no cliente, o que muda? Qual é o teu papel dentro do provedor quando você vai passar, né, essa consultoria em loco? Tanto na consultoria em loco quanto na consultoria online, o papel da consultoria é acompanhar todo o processo do início ao fim. Então, nós não temos uma etapa específica, a consultoria vai começar a partir de X etapa. Não, a partir do momento que é feita a instalação do sistema, que o cliente já está com a base instalada, a consultoria já se inicia. Acredito que a grande diferença do online para o presencial é a intensidade. Então, quando nós estamos num treinamento presencial, nós conseguimos entender com mais facilidade a regra de negócio do provedor. E entendendo essa regra de negócio, nós conseguimos fazer com que a ferramenta do XC, os parâmetros do XC, as funcionalidades trabalhem a favor do provedor. Então, no in-loco é muito mais fácil entender essa regra de negócio do provedor e trazer essa realidade, esse conceito dele para dentro do XC. Claro que na consultoria online nós temos as mesmas condições, conseguimos trabalhar da mesma forma, mas esse processo acaba demandando um pouquinho mais de tempo quando se refere à consultoria online. E agora nos voltando um pouco mais para o provedor que vai migrar, que vai implantar o sistema,
e que não tem consultoria ou que precisa se preparar. Que dicas, como ele pode se preparar para a migração? O que ele precisa fazer? O provedor que vai implantar, que vai entrar nesse processo de implantação, ele precisa vir para o XC com a mente bem aberta. Por quê? Um sistema não é igual ao outro. Então, tem adaptações sim que vão precisar ser feitas durante o processo de implantação, para a adaptação dele ao XC e também, claro, adaptar o sistema à regra de negócio do provedor. Também seria interessante, é importante que o cliente não tenha pressa para fazer a importação, o ideal é que não tenha pressa, porque esse tempo gasto antes da importação para fazer parametrização do sistema, configuração, para os treinamentos, é muito importante para reduzir os impactos no pós-importação. Então, é uma parametrização, por vezes, um pouquinho desgastante, que demanda tempo, mas é muito importante para tratar a regra de negócio do provedor dentro do sistema e impedir que isso afete lá na frente os processos dele. Outro ponto importante é que a equipe esteja preparada e tenha tempo hábil para fazer testes na base. Então, a partir do momento em que é feita a instalação do sistema lá no início do processo de implantação, a base já está disponível para usabilidade. Claro que não tem os dados do cliente ali, porque não foi feita a importação, mas o cliente tem acesso, pode fazer aí as configurações e também pode proporcionar à equipe a oportunidade de treinar esses processos na base. Então, fizemos uma configuração, foi passado um treinamento, é interessante que todos os colaboradores participem, então todos os gestores de todos os setores, todos os líderes, colaboradores, até mesmo os técnicos de campo, participem desses treinamentos e após cada módulo, pegue esse conceito e aplique dentro do sistema. Então, pode pegar uma situação que aconteceu ali durante o dia e fazer a simulação na base. Então, isso já faz com que o colaborador se familiarize com o sistema e vai reduzir muito o impacto interno da empresa lá no pós-importação. Porque migrar de sistema é algo que muda totalmente a rotina da equipe, E eles precisam estar preparados e principalmente abertos à mudança, porque é algo muito diferente que vai precisar de todo o engajamento, Não é fácil no início, mas se você demandar, e se dedicar, vai ser tranquilo, Só precisa mesmo, que nem você falou, treinar, usar, na prática você consegue aprender melhor, Isso, exige muita dedicação dos gestores e de todos os colaboradores. Também gostaria de te pedir sobre a questão de ter uma pessoa relacionada, só uma pessoa ali, vamos dizer assim, que comanda a migração. Lá o provedor ter uma pessoa que vai ficar responsável por coordenar todo o projeto. Você vê que isso é algo positivo para as migrações? Sim. Ter um multiplicador, nós chamamos de multiplicador dentro da empresa para ele passar essas informações é o ponto-chave de uma importação, de uma implantação de sistema. Por quê? Essa pessoa, ela vai acompanhar todos os processos, todas as reuniões, parametrizações, todos os treinamentos. Então, ela vai ter uma visão geral de todo o processo e das mudanças que estão acontecendo, não só a nível de sistema, mas também a nível de processos internos da empresa, porque muitas vezes, durante uma mudança de sistema, acontece a mudança de processos. E tendo essa pessoa à frente, é uma forma de nós, enquanto empresa XC, termos acesso a essa pessoa para passar informações e ela multiplicar essas informações dentro do provedor. Assim como um colaborador que tem uma dúvida, que tem um questionamento ou que ficou uma pendência, traz isso centralizado nessa pessoa e a comunicação é direta. Então não acontece de ter falha de comunicação nesse processo. Então ter um multiplicador, uma pessoa que fique à frente do projeto dentro da empresa é um dos pontos primordiais para que o processo funcione e seja eficaz do início ao fim. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque provavelmente o que na maioria dos casos acontece porque são muitas etapas, E cada etapa envolve um setor diferente. Se você deixa somente para a pessoa responsável pelo setor, acaba que você perde o controle de em que pé está todo o processo de migração do sistema, Por isso que eu acho que é importante ter essa pessoa responsável. Saber tanto para que o XC saiba com quem conversar
e também para que essa pessoa esteja acompanhando todo o processo, para que saiba o andamento de todas as etapas, né? Exatamente, ela vai compreender um pouquinho de cada departamento dentro da empresa e vai saber tratar essa informação para trazer para os responsáveis pela importação, para o consultor, os pontos eficazes, as particularidades dessa empresa. Isso auxilia muito nós, enquanto receptivos da informação, e a empresa também, como uma empresa que está passando por essa mudança, ter os impactos minimizados lá na frente. Perfeito. E quais processos? Você que conhece e está sempre nos provedores, né? Consegue ver o dia a dia deles lá dentro, no processo de migração. Você sabe provavelmente quais são os processos que demandam mais atenção dos gestores nesse momento que vira sistema, que migra, que está se preparando. Quais você diria assim são os primordiais que tem que dar mais atenção? Todos os processos durante o processo de implantação são muito importantes. Claro que processos como o processo financeiro, ele demanda um pouquinho mais atenção, porque ele impacta diretamente o cliente final, impacta financeiro, impacta o fiscal da empresa, então ele precisa sim ter um pouquinho mais de atenção, tanto da empresa quanto nós receptivos aí da informação, para tratar essa informação da melhor forma possível. Outro processo muito importante são os processos automatizados, os processos de ordens de serviço, porque como nós conversamos, muitas vezes a mudança de sistema também gera a mudança de processos. Então, a definição dos processos antes da importação de dados é muito importante, porque sabendo como vão ser os processos a partir daquele momento, o colaborador consegue se preparar e como ele vai trabalhar isso na prática, né, operacionalmente, e vai saber fazer isso dentro do sistema, trazer essa informação para dentro do sistema. Então, eu diria que o processo financeiro, pelo impacto que ele tem, é muito importante, e o processo de ordem de serviço, de atendimento, que envolve todo o processo operacional da empresa, também é muito importante que seja feito antes da importação e que tenha muita atenção. Então, é importante que tenha a participação de todos os gestores, desse multiplicador também, compareça nessas reuniões, para que a tratativa seja feita de forma eficaz. Certo. Gostaria de complementar também que nesse processo de migração, né, quando ocorrem as conversas com o banco de dados, com o próprio consultor ou com quem vai ficar à frente da sua implantação, é importante passar todas as informações da regra de negócio, né? A gente vê muitos casos de esquece de passar alguma informação e acaba que isso causa um transtorno muito grande. Então é bem importante elencar as principais informações do teu negócio, da tua regra de negócio, se tem desconto, se não tem, se é desconto até o vencimento, se não é. Quais são as informações que não pode esquecer de passar para o IXC, né? Para quem vai trabalhar na tua importação e também para o consultor ou para quem vai passar os treinamentos, né? Isso mesmo. Então é muito importante também que essa informação seja repassada a toda a equipe que está acompanhando o processo de implantação, para que isso seja tratado da melhor forma. Então, a consultoria em si, ela vai conseguir auxiliar o cliente a tratar essas informações. Aí ela vai estar a par do processo. Então, toda a informação repassada pela equipe que faz a implantação para a equipe XC, ela será acompanhada pela consultoria. Então, muitas vezes a consultoria ela vai ser a ponte entre os setores e vai estar a par de todo o processo de todos os departamentos. E mesmo que não haja a consultoria, o cliente vai poder repassar essas informações para os setores necessários, né? Que é o banco de dados, o suporte 60 dias, quem está cuidando da implantação do sistema, e aí aquela pessoa que a gente falou lá no provedor que vai cuidar de todo o processo, né, do projeto de implantação. Que dicas você poderia deixar para os provedores que estão passando ou vão passar pelo processo de migração de software? A dica número 1, como nós já comentamos, que é muito importante, é a empresa definir essa pessoa que vai vir a ser o multiplicador, que vai ficar à frente do projeto, que seja realmente o responsável por todas as informações aí, seja a ponte entre as duas partes. Uma segunda dica é que todos os gestores participem das reuniões, principalmente quando se tratarem de definição de parâmetros, de configurações do sistema, pois é o momento de tomar decisões. Então, com a presença dos gestores, dos líderes, isso vai ser muito importante.
e é importante que seja de todos os setores, porque muitas vezes um processo do meu setor aqui de cobrança vai impactar um outro setor, então é importante que todos participem. Outra dica é a dica de treinar e fazer as simulações no sistema, para que isso minimize os impactos, o colaborador já se familiarize com o sistema, entenda a ferramenta e também é uma forma de, nesses treinamentos, nós conseguirmos ir levantando as particularidades da empresa para conseguir trazer para o responsável da importação. Também é muito importante que tenha uma pessoa que tenha conhecimento de todos os processos da empresa, tanto o processo operacional de como é feito na prática e como esses processos são aplicados dentro do sistema atual. Então, conheça a ferramenta atual com que a empresa está trabalhando, porque dessa forma nós vamos conseguir tirar as informações que a empresa precisa para trazer de um sistema para o outro da forma com que a empresa precisa. Então, precisamos dessa pessoa que tenha esse conhecimento da ferramenta atual e do processo interno atual. Certo. E eu, como dicas, gostaria de deixar a questão do treinamento muito frisado, né? É importante que a empresa participe dos treinamentos. A IXC possui um webinar toda semana que o provedor pode colocar os seus colaboradores participar. E também não é pertinente não ter muita pressa nesse processo de migração. É importante entender que a equipe também vai ter o tempo dela, que ela precisa se adequar a toda essa migração. Conversar e preparar a equipe para a migração. Muitas vezes a gente recebe clientes, né, com muita resistência, a equipe está muito resistente ou falta organização. Então, primeiro, se organiza os projetos, os processos, pensa como todo esse projeto vai acontecer e comunica isso para a equipe, conversa com eles, explica como que vai ser, para eles estarem preparados também, né? E após, algo que eu também gostaria de deixar de dica, é quando há a mudança do colaborador que aprendeu a mexer no sistema. Então, vamos supor que você passou por todo o processo de implantação, algumas pessoas receberam um treinamento, essas pessoas estão aptas a trabalhar com o sistema e essa pessoa pede demissão. E aí você já coloca ela de cara lá, a nova pessoa que você contratar para a vaga, você coloca de cara para trabalhar lá na vaga de atendente ou de suporte e vai precisar mexer com o sistema. É importante que você busque dar treinamento do sistema para essa pessoa. Coloque ela assistir os webinars ou busque algum treinamento especializado para ela, para que ela conheça a ferramenta, né? Normalmente a gente percebe que o erro operacional dentro do sistema ocorre pela falta justamente de treinar, de usar, de conhecer a ferramenta. Nós temos os treinamentos online, temos o webinar que pode ser utilizado, temos também serviços especializados para treinamento que o provedor pode usar, né, para que consiga um maior treinamento da equipe e essa equipe conheça o IXC. Complementando então, Jéssica, outra dica também importante é que a partir do momento em que a importação dos dados é concluída, o cliente faça a verificação dessas informações. Então, se tem aquela pessoa que conhece o processo, né, chame aí as pessoas responsáveis por cada setor para buscar entender como ficou essa informação dentro do IXC, se ficou da forma com que ela precisava ser feita, se precisa fazer algum ajuste, para que isso não gere impactos lá na frente. Então, é importante ter o tempo antes, né, da importação, o tempo preparatório e o tempo pós-importação para fazer toda essa análise de como esses dados ficaram no sistema e se estão da forma com que a empresa precisa que esteja. Mesmo que uma importação, uma implantação seja muito bem planejada e executada, a gente sempre tem que nos prevenir porque algum errinho vai ocorrer, alguma coisa, alguma informação que era muito diferente no software anterior vai vir de forma diferente, né, para o IXC. E é importante, então, essa revisão de dados, né, para evitar impactos futuros. Exatamente. Perfeito. Muito obrigado, Mônica. Eu que agradeço. Tenho certeza que essa nossa conversa vai ser muito produtiva e utilizada pelos nossos clientes ou futuros clientes também. Muito obrigada, Jéssica. Por hoje é isso. Até a próxima, pessoal.